Uma pergunta que muitos amigos me fazem é qual canivete escolher para usar diariamente, o canivete de porte diário, de uso diário, também conhecido como EDC, ou seja, Everyday Carry. Bom, essa pergunta é muito simples de responder. O canivete que alguém deveria escolher para usar todo dia idealmente seria de uma marca confiável, né? Uma marca bem reputada no mercado e que a pessoa goste, que a pessoa agrade. Qual o modelo? Tanto faz. O importante é que a pessoa goste daquele modelo. Porque no final do dia, o canivete que vai estar no bolso dele é aquele pelo qual ele tem maior empatia, aquele que ele gosta mais, seja por que motivo for. Não importa se ele é o melhor canivete para tal ou qual tarefa. Importa que o usuário goste dele. Você pode ter um canivete otimizado para tal tarefa, mas se você não gosta dele por um motivo qualquer, é bem provável que ele fique numa gaveta e que você traga junto a você um canivete que você goste mais, seja por que motivo for. Pode ser por beleza, pode ser por geometria, por peso, seja lá qual for o motivo, né? Então, é muito comum, por exemplo, canivetes tipo Rockbill, que é aquele lâmina bem curva, né? É uma lâmina normalmente muito especializada. Ela funciona muito bem para ceifar alguma coisa, pode ser galhos, pode ser coisas desse tipo, e como lâmina de defesa, né? Mas tem gente que gosta tanto desses Rockbills que porta diariamente e se adapta a cortar qualquer coisa com eles. Cascar uma laranja, eu sei, é muito complicado e não é a forma mais fácil de fazer isso. Mas se a pessoa gosta daquela lâmina, daquele canivete, é ele que ela irá usar e com o tempo e o hábito, ela vai conseguir até um desempenho razoável com aquele canivete, aquele tipo de lâmina, para executar várias tarefas. É o ideal? Não é o ideal. Mas não é o que conta. O que conta é o gosto de cada um. Por isso não adianta alguém perguntar assim, mas você não poderia sugerir uma marca, um modelo? Não, porque isso é uma coisa intrinsecamente pessoal. Cada um tem o seu gosto e o importante é que ele satisfaça esse gosto. Canivete para porte é uma questão de prazer, você tem que gostar de portar aquela lâmina. Ela vai desempenhar melhor ou pior do que tal ou qual outra lâmina? Isso não importa muito, a não ser que você tenha um monte de canivete e possa escolher, eu quero esse para essa tarefa e tal. Mas normalmente no dia a dia, o que se faz no dia a dia? Cortar uma fruta, cortar uma caixa, cortar uma corda, coisas simples desse jeito. Então, normalmente não se precisa de uma lâmina extremamente especializada. Eu, por exemplo, eu tenho os meus preferidos. E a minha preferência não recai muito em beleza, não recai em material, recai numa coisa chamada habilidade de corte. Eu gosto mais dos meus canivetes que têm maiores habilidades de corte. Exemplo, essa linha Buck Vantage. Não é à toa que eu tenho 3 iguais, né? 2 em aço Sandvik 13C26, 1 em CPM S30V. O aço faz diferença para mim? Nenhuma. Para mim o que importa é a habilidade de corte da lâmina. E essa lâmina da Buck, principalmente depois das minhas modificações, isso corta de uma forma que é impressionante. Logo depois dele viria esse Cold Steel American Lawman, que também tem altíssima habilidade de corte, apesar de apresentar uma lâmina mais robusta, né? Mas também a geometria hollow dessa lâmina da Cold Steel é um hollow bem acentuado. E com a minha modificação, que eu praticamente deito essa lâmina na pedra, e tanto é que deve dar para perceber, movimentar um pouco para a câmera, o desbaste é feito aqui e aqui também. É como se fosse uma navalha. Eu deito na pedra
Então a habilidade de corte dessa lâmina é absurda. O mesmo se dá com esse Stretch 2 da Spyderco, com esse clone do Military da Spyderco, esse Cold Steel Voyager também. Esse aqui é um dos meus preferidos porque eu gosto da estética dele e tal, e ele tem uma habilidade de corte muito alta, né? Que é um Lone Wolf, Longhorn. Não fabrica mais esse modelo, a Benchmade comprou a Lone Wolf e mudou a linha de aço, mudou a linha de empunhadura, tem modelo similar, mas não esse, que é em S30V. Esse clone de um Spyderco, esse Iron, até o Endura. Então até aqui são canivetes com muito boa habilidade de corte, né? Começando da esquerda até o Endura. Tem esse Country Cause, que é um Sudbuster, né, da Queen Cutler, que depois da lâmina modificada corta, que é uma maravilha. Um Kershaw, um Sanremo, um Ganso, né? Os conhecidos Victorinox. Esses canivetes têm boa habilidade de corte, né? Mas tem gente que fala assim: ah, Cabral, eu não estou muito preocupado com o que você chama de habilidade de corte. Eu gosto de canivetes robustos. Pois bem, então seriam esses da direita aqui, né? Um Cold Steel Spartan. Isso aqui é um lançamento da Ganso, cópia de um Lion Steel, né? Só que, na minha opinião, a cópia da Ganso é superior ao canivete original, o SR1 da Lion Steel, pela trava. A Lion Steel ela trabalha com um sistema de bloqueio na trava, o Rotoblock, que eu já vi alguns testes, ele falha. E essa trava tipo Axis Locks da Ganso, que é uma cópia da Benchmade, funciona muito bem. Eu lembro que eu recomendei a alguns amigos esse canivete da Ganso, o G704, pela robusteza. Essa lâmina eu alterei, né, para melhorar a habilidade de corte, mas ela ainda é muito robusta. Agora, para comparar uma com a outra, se esse aqui já era extremamente robusto, esse Ganso G720, então, é um absurdo. Agora, a habilidade de corte dele não é das melhores, apesar de que eu já modifiquei a lâmina. Eu deitei ela numa pedra, transformei esse high flat em high flat 0 e aí apliquei o fio. Melhorou bem a habilidade de corte, mas pela espessura da lâmina não é aquela coisa. Agora é muito robusto, né? É um canivete extremamente robusto. Mesma coisa o Spartan. O Spartan ele é muito robusto num sentido, é uma espinha de 4 milímetros, uma empunhadura muito boa e tal, mas o hollow dele é bem acentuado, o que confere ele alta habilidade de corte, desde que essa parte mais espessa da lâmina não entre na equação. Por exemplo, você tirar fatias fininhas numa cebola, ele é uma maravilha. Você partir uma cebola no meio, ele já começa a engrimpar pela maior espessura, né? Mesma coisa esse Ganso. Tirar fatias fininhas numa cebola, ótimo. Ele tira a fatia tão fina como um papel. Mas partir uma cebola no meio, ele já complica, porque a espessura da lâmina começa a engrimpar, né? Mas é um canivete extremamente robusto. Esse Elan é L08, muito robusto. Deitei na pedra também para aumentar a habilidade de corte. Esse Hands, né, Viper, muito robusto. Não tem habilidade de corte, não é das melhores, mas em todos os casos, né? Então, o que eu quero dizer para os amigos é o seguinte: não se prendam muito à questão, mas qual lâmina é melhor para o quê? Porque uma lâmina jamais vai ser boa para tudo. Normalmente você tem lâminas que são mais especializadas em alguma coisa. Por exemplo, essas lâminas mais tradicionais do tipo Victorinox ou os canivetes tipo Trappers, né? São aqueles canivetes que tem 2 ou 3 lâminas, com lâminas normalmente mais fininhas, são excelentes para cascar fruta, picar fruta, cortar legumes, cascar legumes, tubérculos e tal. Por quê? Porque a lâmina menos larga, ela consegue fazer melhor, às vezes, o contorno de um inhame, de uma batata, né? Então facilita. Lâminas mais largas como essas daqui, mesmo tendo alta habilidade de corte,
elas se apoiam às vezes na fruta e coisa, e complica você fazer o contorno. Outro fator que tem que ser levado em consideração, por exemplo, você resolve ir para um sítio, e aí tem aqueles priminhos, tem os filhos dos amigos e tal, aí a molecada quer chupar laranja. Você cascar uma laranja com qualquer um desses canivetes é uma coisa. Você cascar 20 laranjas com um canivete como esse, você vai cansar o pulso. Por quê? Porque ele é pesado, ele é largo, né? Então tem esse detalhe. Uma lâmina como essa, você casca 20 laranjas e nem percebe. A mesma coisa com essa daqui. Essa miudinha aqui, isso aqui é um Sanremo. Isso é uma navalha. E tá um Victorinox com essa lâmina, você casca laranja o dia inteiro com ele, sem problema, né? Já essas lâminas mais largas, por exemplo, funcionam muito bem para um churrasco. Você quer fatiar uma carne porque a carne apoia nessa lateral da lâmina e você consegue um controle maior ao cortar fatias, cortar pedaços, tá? Então a lâmina costuma ser uma coisa mais especializada. A não ser quando você tem alguns canivetes a mais e você sabe qual tarefa você vai desempenhar, aí você pode escolher, não, eu quero usar tal canivete, ou eu vou usar tal canivete hoje. Por exemplo, eu já cansei de falar, eu pessoalmente não gosto muito de lâmina serrilhada. Porém, eu tenho me visto usando demais essa lâmina, né, essa falsificação de um Spyderco militar, que eu fiz a serrilha na frente. Por quê? Porque eu tenho cortado muita coisa em cima de uma mesa. E com a serrilha, 99% do fio está protegido, ele não vai perder o corte. A mesma coisa, o único canivete de linha que eu me lembre que tem serrilha na ponta de uma boa marca é o Victorinox. O problema é que a serrilha dele é pequenininha, complica para os amigos que não têm mais artefatos de afiação ou não estão mais habituados à afiação, retocar o fio dessa serrilha quando ela perdeu o fio. Vai demorar? Vai demorar, mas um dia vai acontecer, ele vai rolar, tá? Mas, por exemplo, para quem tem esse tipo de hábito, cortar um queijo, cortar um doce, cortar uma fruta em cima de um prato, em cima de uma mesa, lâmina serrilhada, serrilha integral ou só na ponta, como é o caso dos Victorinox, é uma mão na roda. Porque você vai manter seu canivete cortando por muito tempo sem preocupar em ter que reafiar. Então, lâmina serrilhada é boa para as outras funções, por exemplo, para cascar uma fruta? Não. Mas se você gosta daquele canivete, você se adapta a ele e acaba usando ele para fazer de tudo. É aquilo que eu falei. Então, você não tem que preocupar muito com a especialização da lâmina, se ela é boa ou não para fazer aquilo. Você tem que ter empatia com o canivete. Você gostou dele? Escolha esse que você gostou. A marca, qual marca? Uma marca bem reputada no mercado, não importa qual. Spyderco, Benchmade, Boker, tem centenas de marcas, a própria Ganzo, Sanremo, canivetes da Queen, os Victorinox, marca não é Cold Steel, marca não é o problema, não é a questão. A marca tem que ser bem reputada, porque o que importa numa lâmina? Eu, por exemplo, costumo olhar também a dureza. Por quê? Um canivete com menor dureza, vamos supor, você vai efetuar corte em cima de uma tábua de madeira. Digamos aí que você vai picar, por exemplo, 1 kg de vagem para fazer uma vagem refogada. O fato da lâmina repetidamente ficar impactando na tábua após cada corte, canivetes com menores durezas, o fio tende a rolar. Então você perde esse fio. É por isso que uma das coisas que eu olho é a dureza. Independente do aço. Aço, para mim, é uma das últimas considerações. Por quê? Porque ele realmente não é importante. As pessoas, hoje em dia, têm uma fixação muito alta em que tipo de aço é usado naquela lâmina, e o aço deveria ser a última coisa a ser considerada na escolha de um canivete. Alguém pode estar pensando, Cabral, você está falando que não faz diferença? Não é isso que eu estou falando. Apesar de que tem-se a noção, por exemplo, vamos pegar aqui um extremo, o K380, que é um aço carbono, altíssima resistência à abrasão. As pessoas têm a noção errônea de que uma boa lâmina em K380, ele vai pegar e vai cortar o dia inteiro com ele e o fio vai continuar intacto.
isso é meio enganoso, porque a maioria desses aços absurdamente tolerantes à abrasão, eles não foram desenvolvidos para lâminas de corte, eles foram desenvolvidos para pontas de extrusoras, de plástico, por exemplo, que sofre muita abrasão e coisas desse tipo. Então, quando você passa esse aço para uma geometria muito delgada, para alto desempenho de corte, que é uma geometria, digamos aí, de 0,2, 0,3 milímetros de espessura na borda do ombro do fio, esses aços começam a ter um desempenho aquém do que seria o ideal, porque eles começam a fraturar, microfratura. Ele não perde o corte por abrasão, ele perde o corte por fratura, né? Então as pessoas têm uma noção meio equivocada de que os chamados super aços são muito melhores do que os chamados aços comuns ou aços para quem está começando. Isso é um ledo engano. Falar que, por exemplo, um S30V é superior ao 13C26, aí eu tenho que perguntar, mas superior em quê? Se for na tolerância à abrasão, concordo, ele é superior. Mas, por exemplo, esse meu buck em S30V, ele está com um microfio de 15 graus de cada lado. Por quê? Porque ele não suporta 10 graus de cada lado. Já os meus bucks com o Sandvik 13C26 trabalham com 10 graus de cada lado no microfio e tem um desempenho excepcional em corte, né? E mantém esse fio, porque eu faço menos esforço para cortar. Mesma coisa, esse Kershaw em 14C28N. Ele suporta uma geometria extremamente delgada de fio, o que aumenta a vida útil do fio desse canivete. Já o S30V não suporta isso. O Endura VG10 é um bom aço? Excelente aço, como qualquer outro aço. Qual o problema do VG10? Não suporta fios abaixo de 15 graus de cada lado. Com 15 graus, ele ainda dá algumas nanofraturazinhas no fio para usos mais pesados. Para usos leves, ele vai bem. Mas não suporta 10 graus de cada lado, né? Mesma coisa o ganso. Eu posso aplicar 10 graus de cada lado, porque ele é um aço, na verdade, com um comportamento muito semelhante ao 440C, que tem carbonetos grandes. Então, com 10 graus de cada lado, ele começa a apresentar nanofraturas. Com 15 graus de cada lado, ele tem um desempenho até melhor do que o VG10. A verdade é essa. Os meus gansos que eu trabalho com 15 graus de cada lado, por exemplo, esse G711 e esse G710 modificado, desculpa, eu trabalho com 15 graus de cada lado e o desempenho é excelente, superior inclusive ao VG10, que é um aço tão muito bem quisto, principalmente pelos amantes da Spyderco, né? Então é por isso que eu sempre digo, aço não é o importante. Tratamento térmico, sim. Tratamento térmico é muito importante. Igual esse clone da Spyderco, o aço dele é o 9 cromo 13 MOV, mas com um tratamento térmico excepcional. O fio desse clone tem 10 graus de cada lado e aceita até um certo abuso. E é um fio excepcional. Ele tem boa habilidade de corte, não tanta, porque a espinha tem uma espessura maior. Aquilo que eu falei, você vai fatiar uma cebola fininha, você tira folha de papel que você enxerga do outro lado. Agora, na hora que você tenta cortar a cebola ao meio, ele dá uma travada, pela maior espessura aqui, porque ele é um high hollow, né? Esse Longhorn em S30V, boa habilidade de corte e tal, S30V com excelente tratamento térmico, mas de novo, microfio de 15 graus de cada lado, não aceita menos do que isso. Já esse Cold Steel em AUS8, que o pessoal costuma chamar de um aço comum, um aço... a verdade é que eles chamam de aço porcaria, né, os snobs em aço. Pega um fio de 10 graus de cada lado e mantém, e aí? E com alta habilidade de corte. O único aqui que é um aço de última geração, que é esse Stretch 2 em ZDP 189, pela dureza dele, que está com 65 RC de dureza,
ele suporta um desbaste e alívio que está ali de 5 graus, e eu já meti direto o microfio em cima desse desbaste e alívio de 5 graus, de 10 graus de cada lado. Corta, que é uma maravilha, e mantém o fio, tá? Então, mas mantém, mas não com a mesma suavidade, por exemplo, de um West 8 e um 13C26. Ele dá uma nanoserrilha, porque ele é um aço de tecnologia do pó também, então o tamanho de carboneto dele varia aí em torno de 2 microns e tal. É pequeno, mas se você levar em consideração que o microfio na borda tem ali microfio de 10 graus de cada lado, tem cerca de 0,6 microns, 0,8 microns. Então você vê que mesmo 2 microns de carboneto é uma enormidade, né? Aço carbono. Tem quem goste de aço carbono, dá mais trabalho de manutenção, você corta qualquer coisa, tem que limpar imediatamente, porque senão oxida. Mas, por exemplo, tem canivete como os Opinels, são excelentes em habilidade de corte, porque é uma lâmina delgada, né? Qual o problema do Opinel? Dureza. O aço carbono da Opinel, que eu acho que é o 1084, normalmente o Opinel é trabalhado aí na faixa de 54 a 56 de dureza. Rola relativamente fácil. Ah, Cabral, mas se eu usar uma chaira lisa para manutenção, funciona. Eu pessoalmente não gosto nem de aço carbono, porque dá muito trabalho, e para mim o principal, né, deixa gosto nas coisas. Tem gente que, já os japoneses, por exemplo, basicamente usam muitas facas em aço carbono justamente pela diferença do sabor que dá a cortar alguns alimentos com essas facas, né? Eu tenho horror, por exemplo, do meu queijo de Minas cortado com aço carbono, aquele gosto um pouco de ferro na boca. Ah, pelo amor de Deus, para mim não, né? Mas tem quem goste do aço carbono no dia a dia, e, por exemplo, canivetes como os Opinel são uma excelente opção. Canivetes tipo Friction Folder, que são uns canivetes Pissant Sword, acho que é esse o nome, são em aço, acho que S7, não sei, mas também qual o problema? Para mim, a dureza, né? Mas é aquilo que eu falei, não importa, o que importa é a pessoa gostar. Gostou daquele modelo? Não sei porquê, gostou? Aquele é o canivete ideal para você ter como em si, porque é aquilo que eu falei, você pode ter vários canivetes, mas você vai tender a colocar mais vezes no seu bolso aquele que você gosta mais, aquele que você tem mais empatia, que você olha com melhores olhos. Não importa se ele é o melhor canivete que você tem para uma dada função, e muito menos o aço dele. Essa história de falar assim, eu deixei de comprar um modelo de canivete porque não era no aço que eu queria. Pô, grande burrada. Devia ter comprado. O que importa é o seguinte, a companhia tem boa reputação, a dureza do aço. Aí eu já tô puxando a sardinha para o meu lado. Você não tem que olhar a dureza. Eu, por exemplo, usei durante décadas um Victorinox com 56 de dureza. É o mínimo que eu considero também aceitável, né? Mas usei durante décadas e me serviu muitíssimo bem. Vocês veem o estado dessa lâmina, o nível de desgaste dela, né? E nem foi esse aí, esse é um dos mais recentes. Então, quer dizer, o tipo de aço, gente, realmente não é importante. Se é S30V, se é CTS, XHP, qualquer um desses aços da moda, só servem para tirar. Eles vão fazer diferença? Existe diferença em uso? Existe. Mas você teria que ser um usuário muito especializado numa tarefa, por exemplo, cortar papelão. Tem gente que fala assim, mas se eu for cortar com um Victorinox, o Victorinox perde o corte. Olha, eu faço uma pergunta. 54 metros de papelão, né, lineares, é o suficiente para alguém cortar de um dia? Quem acha que o Victorinox então funciona bem, porque o meu Victorinox corta isso tranquilo. Aí alguém pode estar pensando, pô, Gabriel, você está mentindo um pouquinho. 54 metros lineares
Gente, matemática é uma coisa complicada, né? Se você imaginar uma caixa de papelão de 30 centímetros de lado, 30 por 30 por 30, e você tirar fatias desse papelão de 1 centímetro de espessura cada uma, se você fatiar ela toda, você vai ter 54 metros lineares. E eu sei porque eu já fatiei com aquele Victorinox Soldier, e ele continuava cortando depois. Rapava cabelo? Óbvio que não. Mas cortar folha de papel de impressora? Tranquilo. Tá? Então, quer dizer, o S30V foi a mesma coisa. E com detalhe, depois de uma caixa de papelão de 30 por 30 por 30, meu S30V também, da Buck, que é um dos melhores tratamentos térmicos do S30V, também não rapava cabelo, rapava falhando, né? Aí você fala assim, mas o Victorinox não rapava. É verdade, o Victorinox nem falhando. Mas isso faz diferença para uma pessoa, um usuário comum? Ele vai deixar de cortar uma laranja por causa disso? Não vai, gente. É por isso que eu digo, não se prendam ao aço na hora de escolher um canivete. Pese outras coisas, pese material construtivo, pese geometria da lâmina, pese robustez, quem quer um canivete mais robusto. Deixe o aço por último e não deixe o aço te impedir de comprar este ou aquele modelo. Você gostou do modelo? Mas é em aço 420 HC. E daí? O que importa é se o tratamento térmico é bom. É bom? Compre. Tá? Porque aço realmente não é importante. Outra coisa que vai influir nisso é hábitos de afiação. Eu, por exemplo, retoco lâmina minha, tanto é que vocês veem que é tudo riscado e coisa. Lâmina para mim é ferramenta, eu não estou nem aí, é para ser usada. Então, eu dou uma retocada no fio. Mas o fio tá bom, Cabral. E daí? Eu gosto de afiar, eu dou uma retocada. Então, para mim, aço faz diferença? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. S30V, 420 HC, Krupp 1041/16, nenhuma, não faz diferença nenhuma. Tanto faz um ou outro. Minhas lâminas estão sempre afiadas, tá? Então é isso que eu queria falar, porque muita gente às vezes deixa de comprar um canivete que gostou, né? O sujeito fala assim, nossa, fiquei apaixonado por tal canivete. Mas não comprei porque não era no aço que eu queria. É uma grande bobagem. Está perdendo a oportunidade de desfrutar de uma coisa que ele gostou, que provavelmente traria no seu dia a dia no bolso, só por causa do aço. O aço é a coisa menos importante num canivete. Tá? Então, esse vídeo é para responder isso. Vocês viram que a resposta é muito simples. Escolha aquele modelo de uma companhia bem reputada que mais te atrai. Mas me atrai por quê? Não me importa. Importa para você. Ele é atraente para você. Eu não sei se é porque o cabo é bonito, porque a lâmina tem um formato que você gosta, porque, sei lá. O importante é que você goste do canivete. E por isso que eu acho muito errado alguém chegar e me perguntar, Cabral, qual canivete eu devo comprar? Poxa, você que tem que decidir. Eu posso te dar dicas do que é importante. Por exemplo, um canivete com um liner lock. Cabral, eu gosto de entalhar madeira, de cortar ramo de madeira e tal. Escolha um com liner lock que tenha um pino batente, né? Porque senão nós vamos cair num caso, por exemplo, como esse Buck. É um excelente canivete, mas ele não tem pino batente. Todo o esforço que você fizer lá na lâmina vai ser transferido para o liner lock dele. Liner lock não é um sistema lá muito robusto, não. Eu nunca tive e jamais vou ter problema com nenhum liner lock meu. Por quê? Porque eu não abuso de canivete. Abuso no sentido de fazer o que ele não é feito para suportar. Canivete todo mundo fala. O ponto fraco do canivete é a junção lâmina-cabo, né? Porque o pino pivô. Só que, por exemplo, esse Cold Steel Voyager, cabo em FRN, a Cold Steel dá um nome proprietário, mas na verdade é FRN. Se eu cravar essa lâmina com essa geometria otimizada para corte numa madeira dura e forçar, eu não vou detonar, não é o pino pivô, eu vou quebrar a lâmina.
O pino pivô é o ponto fraco? É o ponto fraco. Mas para cravar isso aqui numa madeira dura e forçar depois, provavelmente eu fraturo a lâmina e não o pino pivô. Tá? Muita gente já deve ter visto na internet vídeos do um canivete, um Ontario Rat One, excepcional canivete para habilidade de corte. Aquela lâmina tem uma geometria fantástica. Qual o único defeitozinho que eu vejo no Ontario? A dureza. O AUS 8 deles, para mim, fica muito aquém do que poderia ser. Por exemplo, o AUS 8 da Cold Steel, todos os meus Cold Steel estão na faixa de 59,5 e 60 RC de dureza, perdão. O Rat One está na faixa de 55 a no máximo 57. E aí faz diferença na retenção de fio, principalmente na questão do rolamento do fio. Tá? Então são esses detalhezinhos. Ah, Cabral, então eu queria uma trava robusta. Tá bom, o Triad Lock da Cold Steel é extremamente robusto. Né? Um sistema de interposição de barra, que é o Axis Lock, é robusto, desde que o Axis entre mais nas costas da lâmina. Né? Mas, via de regra, gente, eu usei durante décadas, inclusive, para abrir porco, carneiro, um Victorinox, que é um slip joint, não tem trava, e nunca tive problema com isso. Né? A simples tensão da mola do slip joint era o suficiente. Então, quer dizer, qualquer trava, por mais simples que seja, num canivete, vai fazer o serviço. Né? Ah, mas aí eu vejo o teste, Cabral, na internet, o cara fazendo spine whack e o canivete fecha. Gente, para que você vai querer bater a espinha da lâmina de um canivete em alguma coisa? Ah, mas acidentalmente. Olha, tudo bem. Deve ter uns mais de 30 anos que eu uso canivete. Nunca bati acidentalmente uma espinha de um canivete. Ah, mas tem gente que acha que isso é necessário. Tá bom, eu não vou discutir. Então, por exemplo, um canivete que alia relativa boa habilidade de corte, desde que modificada. Esse Bird, por exemplo, cara a cara. Eu deitei na pedra como se fosse uma navalha, zerei o fio e aí apliquei. Esse 8 cromo 3 MOV da Bird, que é um brand da Spyderco, esse cara a cara tem 61 de dureza. Tem uma retenção de fio que é uma excepcionalidade. Né? E, ao mesmo tempo, é um canivete robusto, porque ele é G10 com liners de aço e Saber Ground. Né? Então, muito resistente essa lâmina. É um canivete barato, boa habilidade de corte. Compara a habilidade de corte com esses aqui? Não compara. Porque o Saber dele, mesmo tendo cerca aqui de 4 graus de cada lado, não dá para comparar, porque aqui o Saber dele é só mais ou menos na metade da lâmina. Agora, é o que eu costumo dizer, quem gosta das facas Mora, por exemplo, e fala, ah, mas a Mora tem boa habilidade de corte, eu começo a rir quando eu ouço isso, mas tudo bem. E ainda mais hoje que as Moras, já há algum tempo as Moras vêm com microfio, né? A verdade é essa, aquele escândio dela não é escândio verdadeiro, ele tem um microfio aplicado. Então, por exemplo, esse Bird cara a cara tem muito maior habilidade de corte do que qualquer Mora, porque o Saber Ground dele tem 5 graus de cada lado, 4 graus de cada lado, enquanto a Mora são 11 graus de cada lado. Então quem corta melhor? Ele corta melhor do que uma Mora. Mas vai eu falar isso com um apaixonado por Mora? Dá briga. Né? Mas é uma realidade, é física, pura física. Tá certo, eles são 3 milímetros de espessura, mas a Mora robusta são 2,5. E aí? Não, 2,5 não, 3,2, não é isso? Acho que é isso. Ou seja, não dá nem para comparar, ele corta muito melhor do que qualquer Mora robusta. Mas quem gosta da Mora robusta gosta. E aí? Fazer o quê? É aquilo que eu falei, a pessoa se adapta a cortar com aquilo que gosta. Então, gente, eu acho que o recado foi passado, né? Escolha aquilo que te agrada. Escolha o que você vai portar de fato. Não adianta você ter um canivete no aço mais chique que for, se ele for ficar na gaveta. Tá? Então o importante é você escolher aquilo que te agrada, seja por que motivo for,
e ser feliz com ele, cortar tudo com ele. Se você tiver chance de ter mais canivete, aí é lógico, você pode escolher um ou outro para essa ou aquela função, independe. Mas para cortar diariamente, normalmente, eu prefiro um canivete não muito grande, mas também não tem nada contra cortar, por exemplo, um militar como esse. Eu não me importo com o peso do canivete. Peso para mim não é um fator de decisão, né? Mas a habilidade de corte. Então, vocês veem que tem para tudo quanto é gosto. A pessoa basta escolher aquilo que agrada e ser feliz. Era isso.